Oi, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Julia Vargas e hoje eu estou aqui para gravar o quarto capítulo do livro Encontrando Meu Tesouro Perdido, da autora Ana Paula Mendes. O título do capítulo é Da Fidelidade à Autoestima. Então, só pelo título você já pode ter uma ideia do que o capítulo fala, né? Um grande assunto. Então, sem muita enrolação, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, certo? Comente aqui também se você quiser o que você achou sobre esse vídeo, se você tem ideias para próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas sejam alcançadas e venham aprender mais com essa palavra, assim como eu aprendo. Acredito que você aprenda e outras pessoas possam aprender também. Então não esqueça de compartilhar, certo? Também me siga em minhas redes sociais. E agora sim, vamos nessa! Dracma da fidelidade. No livro, a autora compara a fidelidade como um copo de cristal, que quando quebrado, ele nunca mais volta a ser o mesmo. E isso é um fato. A fidelidade ela é algo que quando quebrada, quando rompida, nunca mais volta a ser a mesma. Nós podemos tentar, nós podemos catar os pedacinhos, juntar, colar com super bonder, mas não dá certo, não volta a ser a mesma. Sempre haverá cicatrizes ali nos dizendo que sim, um dia houve uma quebra, um dia houve um rompimento. Quão ruim é nós não podemos confiar em alguém, porque uma vez aquela pessoa nos magoou, uma vez aquela pessoa quebrou a nossa confiança, né? Nós sempre damos um voto de confiança a alguém, mas quando essa pessoa rompe aquele voto de confiança, nunca mais volta a ser o mesmo. Então nós precisamos cuidar para não ser essas pessoas, para não ser as pessoas que rompem o voto de confiança, para não ser as pessoas que quebram a confiança de alguém. E por isso que a autora coloca a fidelidade como uma dracma, porque é algo que nós não podemos perder, não podemos deixar de ser fiéis a alguém. E sobre essa questão de confiança, é algo que devemos levar muito a sério e é algo que eu sempre busco levar muito a sério. Quando alguém nos confidencia algo, nós não podemos espalhar esse algo para outras pessoas. Traduzindo, quando alguém nos conta um segredo, quando alguém nos segreda algo, nós não podemos espalhar para outras pessoas. Existe algo que eu ouvi uma vez e diz: eu vou contar isso para minha melhor amiga, mas a minha melhor amiga tem outra melhor amiga. E a melhor amiga da minha melhor amiga tem uma outra melhor amiga. Então o meu segredo vai se espalhar. Então nós precisamos cuidar primeiramente quem nós contamos algo, saber que nós podemos de fato confiar naquela pessoa, mas principalmente buscar ser alguém confiável. Então que venhamos sempre estar atentos a essa dracma para não perdê-la de jeito nenhum. A autora ainda destaca a seguinte frase: portanto, faça de tudo para não perdê-la, pois uma vez perdida não será a mesma. E isso é um fato. E um versículo que fala sobre fidelidade que a autora destaca aqui no livro é 2 Crônicas 19:9. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Agora vamos lá para o segundo tópico, que é dracma da gentileza. Precisamos saber que ser gentil e buscar o melhor para o nosso próximo são atitudes louváveis. Como tem sido raro receber atitudes gentis da parte de alguém, né? Como isso é raro e nós não podemos deixar com que seja raro. Nós precisamos trazer isso à tona em nossas vidas. Precisamos praticar isso. A gentileza muitas das vezes não faz parte da nossa identidade. Aí você me diz: Júlia, mas eu não nasci com gentileza, eu não nasci com essa tendência a ser gentil. E agora o que eu faço? A autora diz que esse é um dom que devemos pedir a Deus. A gentileza anda ao lado da submissão, humildade, é completamente inimiga do orgulho. Então, muitas das vezes nós não vamos nem desejar ser gentis com pessoas que não nos agradam muito ou pessoas que não são gentis conosco, mas devemos agir completamente o oposto. E Jesus nos diz assim, Jesus nos instrui assim, a palavra nos instrui assim. Nós precisamos tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Mas como que eu posso ser gentil? Como que eu posso agir com gentileza? A autora destaca aqui alguns pontos, como levar café para o cônjuge na cama. Para quem tem um cônjuge aí, né, já fica a dica. Levando água para uma pessoa que nem pediu, mas sendo gentil, levando água para ela. Ou levando um copo de suco em um dia muito quente. Então são várias atitudes e a gentileza está nos mínimos detalhes. Esse era o segredo de Rebeca. Imagine se Rebeca não fosse gentil, não tivesse agido com gentileza. Já parou para pensar nisso? E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se.
despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Você já foi tratado com gentileza? Deixe aqui nos comentários para eu saber, me conte essa história que eu vou gostar de ler. Agora vamos para a dracma da alegria. A autora diz que um lar alegre reflete a presença de Deus. A presença de Deus é alegria, não é tristeza. Então, obviamente, a alegria reflete a presença de Deus. Um fato que a autora destaca aqui no livro é que muitos não gostam de chegar em casa, pois falta essa dracma, que é a responsável por fazer o ambiente ser o lugar predileto para se estar. Muitas pessoas já estão lá no trabalho pensando, eu tenho que chegar em casa e aí viver tudo aquilo de novo, que elas receberam um monte de dardos logo que eu chego, ter alguém briguento ao meu lado. Como é ruim isso. Se você já viveu, você deve saber que isso é bem complicado. Então, um lar assim não reflete a presença de Deus. Muitas das vezes estamos vivendo situações complicadas, situações adversas, situações que mexem com o nosso emocional, conosco, mas mesmo assim precisamos exercitar a alegria em meio a tudo isso. É difícil, eu sei, mas precisamos exercitar, precisamos nos ajudar e trazer a presença de Deus para perto, através de várias formas, mas também através da alegria. Mas você me pergunta, Júlia, como ter um lar alegre? A autora destaca alguns exemplos. O sorriso, gargalhadas, brincadeiras agradáveis, o tempo tirado para relembrar momentos vividos juntos, fortalecem e muito a vontade de estar sempre unidos. É necessário muita quebra de orgulho, muita humildade, mas os resultados disso são compensadores. E ela destaca ainda mais uma frase. A alegria é a confirmação da presença de Deus em nosso meio. Agora vamos para a dracma da verdade. É importante nós sabermos que a verdade está diretamente ligada ao nosso caráter. Uma frase que eu já ouvi do meu pastor é que perca dinheiro, mas não perca o caráter. Ele usa o dinheiro porque o dinheiro é algo que mexe muito com o ser humano, né? Mas o que basicamente a frase quer dizer é que independe do que você precise perder, se você tenha que falar a verdade, mesmo que isso vá lhe atingir, fale a verdade, não perca o seu caráter, não comprometa o seu caráter. E a autora destaca a seguinte frase: ser verdadeiro é uma das características que nos identifica como filhos de Deus e não do diabo. Quantas vezes surgem situações que nós poderíamos escapar, digamos assim, delas, sair bem, apenas contando aquela mentirinha, né, que as pessoas dizem, aquela mentirinha que não faz mal, Deus nem vai ligar, mas sempre fale a verdade, independe das consequências. É um dos fundamentos do nosso caráter, né, a verdade, sempre ser verdadeiro em tudo, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, em suas opiniões, em sua maneira de agir, sempre seja verdadeiro. Se nós queremos ser livres e viver uma vida em liberdade com Cristo, nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor, né? Abrir nosso coração, falar aquilo que está dentro de nosso coração, expor a Ele, porque Ele vai saber o que fazer. E somente assim nós seremos livres de fato. Então não perca essa dracma, cuide dessa dracma para você não perder, porque ela é um dos fundamentos do seu caráter, um dos fundamentos de sua vida. E a autora destaca aqui um versículo muito conhecido que é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora vamos então para a dracma da ousadia e perseverança. Todos aqui temos sonhos, né? Eu, você que está me assistindo aí, nós temos sonhos. E a verdade é que se nós não tivermos ousadia para conquistá-los, nós nunca vamos conquistá-los. E muitas das vezes, como é difícil nós darmos aquele primeiro passo, porque nós não sabemos o que vai acontecer depois, né? E aí vem o medo, vem o receio de que nós não sabemos o que pode acontecer futuramente. Ficamos muitas das vezes no mesmo lugar, não damos um primeiro passo, não damos um passo, e aí as coisas que nós gostaríamos que acontecesse não acontecem. E aí é por isso que a autora coloca a ousadia como uma dracma, porque ela é algo fundamental que nós não podemos deixar de ter em nossa vida e precisamos estar sempre atentos para não perdermos essa dracma. Imagine, sem ousadia, os discípulos, os apóstolos não conseguiriam pregar o evangelho. Tanto os apóstolos como qualquer outro discípulo de Jesus, né? Nós aqui cristãos, sem ousadia nós não vamos conseguir pregar o evangelho, porque precisa de coragem, precisa de ousadia, tomar o primeiro passo, ir lá e falar de Jesus. Independe se nós temos vergonha, se nós somos tímidos, ou, é claro, sempre analisar as consequências, mas que a timidez, que o receio, que o medo não venha nos parar, né? Então nós precisamos de ousadia.
2 Coríntios 3:12 nos diz: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, aqui mesmo o apóstolo Paulo relata que eles precisaram de muita ousadia no falar, precisaram de muita ousadia para pregar o evangelho. A autora ainda coloca aqui uma frase que eu acredito que é muito importante ler. Se não formos ousados, não sairemos do lugar onde estamos e não concluiremos nada do que almejamos. A autora também diz: a ousadia de conquistar é uma dádiva. Ir adiante, não desistindo dos sonhos, é algo que vem de Deus. Agora então também a dracma da perseverança. E ela colocou esses dois juntos porque um complementa o outro. Nós precisamos ter ousadia para conquistar aquilo que almejamos, mas precisamos ter perseverança para perseverar no propósito. Porque não pode ser na primeira dificuldade que nós vamos desistir. E a autora ainda ressalta: perseverança é para quem crê e sabe que o mestre está à frente e é poderoso para abrir caminhos. Então cuide para não perder a dracma da perseverança, né? Como é ruim nós iniciarmos um propósito, um projeto, irmos à luta, mas aí na primeira dificuldade, na primeira tribulação, nós desistimos, paramos no meio e não, isso não é para mim, isso não vai dar certo, não é, agora já deu, já chega, não. Sabe, nós precisamos saber também, antes de iniciar qualquer projeto, o propósito, né? Por que nós estamos iniciando aquilo que nós estamos iniciando? Isso ficou bem redundante, mas é verdade. Por que nós vamos fazer algo? Nós precisamos sempre ter em mente o propósito daquilo. Porque quando vier a tempestade, nós vamos lembrar, não, por esse motivo eu iniciei a fazer isso, isso e isso. Então eu não vou parar, porque haverá um amanhã, como diz o meu pastor. Então cuide para não perder a dracma da perseverança, porque é um fator imprescindível em nossas vidas. E por último, então, a dracma da autoestima. Que assunto tão comentado hoje em dia, mas foi muito mais comentado na pandemia, no período pandêmico, e é algo que nós precisamos cultivar em nossas vidas. Tanto você, homem, quanto mulher, mas eu acredito que isso é mais voltado para mulher também, né? Não que homem não tenha baixa autoestima, mas acredito que isso é algo que afeta mais as mulheres, porque muitas das vezes tem inseguranças ou algo assim, né? Mas é algo que nós precisamos estar atentos. A nossa autoestima, como que nós temos nos visto? E a autoestima também está muito ligada à comparação, né? Quando nós começamos a nos comparar com o outro, começamos a nos comparar com as outras pessoas, começamos a comparar o que nós temos, quem nós somos, a cor de cabelo, se um é mais alto, outro é mais baixo, enfim, diversos fatores, até mesmo no quesito profissional, no quesito financeiro. Quando nós nos comparamos, isso gera resultados, consequências desastrosas. A médio e longo prazo, com certeza, vai gerar uma grande modificação na maneira como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, né? Vai mudar o nosso parecer sobre nós. Então, cuide principalmente a comparação. Nós precisamos saber que o Senhor nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. Então, se Ele nos amou até esse ponto, por que nós não deveríamos nos amar, entende? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre autoestima, comente aqui nos comentários para eu saber que você quer, que eu vou gravar, tá bem? É um assunto que temos muita matéria para falar, porque é muito importante falarmos sobre isso. Então, se você quiser, comente aqui, tá certo? Estamos chegando ao fim do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da playlist com os outros capítulos para você assistir, tá bem? Não esqueça que dia 19 de julho, às 19 horas, nós estaremos em live em comemoração aos 2 anos de canal. Então já salve a data e marque na sua agenda esse dia e esse horário, certo? Agora sim, Deus abençoe e tchauzinho!